Este cara, Beccaria, foi um dos primeiros autores a se pronunciar condenando o uso da tortura e da pena de morte, defendendo uma justiça mais rápida e imparcial em sua obra Dos Delitos e das Penas. Se você quiser saber mais sobre este autor, fica nesse vídeo até... Beccaria nasceu em 1738 na província da Lombardia, que na época estava sob domínio austríaco. É na obra Dos Delitos e das Penas que Beccaria é lembrado e celebrado. Uma das características mais significativas de Dos Delitos e das Penas é a incorporação de ideias sociais e políticas mais amplas, que estavam em voga entre os intelectuais progressistas europeus durante o século XVIII. Não é um tratado técnico preocupado com minúcias legais, mas uma ampla reconsideração da lei e da punição à luz da análise filosófica, moral e econômica, da natureza humana e da ordem social. Embora não revolucionário, ao contrário de muitos dos filósofos franceses de quem ele se inspirou, o trabalho de Beccaria continha uma visão reformista, incluindo características como a crítica dos direitos de propriedade aristocráticos, a limitação da autoridade da Igreja, o endosso do pluralismo religioso e a tolerância, igualdade formal perante a lei e abolição da tortura judicial e da pena de morte. Em linhas gerais, a posição de Beccaria pode ser vista como uma síntese interessante do utilitarismo, da teoria do contrato social e da doutrina dos direitos naturais inalienáveis. Por exemplo, ele toma a ideia utilitarista de que a sociedade deve ser racionalmente organizada de modo a beneficiar o maior número e evitar dores ou sofrimentos desnecessários, algo que prejudica em vez de contribuir para o bem-estar geral e para a felicidade de uma sociedade e seus membros. De Hobbes ele tirou a ideia de que uma sociedade ordenada deve ser estabelecida por meio de um contrato social que unisse seus membros. Os cidadãos concordaram em abrir mão de parte de sua liberdade de fazer o que quisessem e, em troca, foram protegidos de imposições arbitrárias de outros. Sob tal arranjo, os indivíduos concordavam em respeitar a propriedade e a integridade física de seus concidadãos, garantindo assim que todos estivessem protegidos do medo de roubo e violência. Para Beccaria, aqueles que cometeram atos criminosos violaram esse contrato e, portanto, a punição deve seguir inevitavelmente. Só assim o contrato, que funcionava no interesse final de todos, poderia ser mantido. Em segundo lugar, Beccaria tomou de Hobbes a visão de que os seres humanos são basicamente hedonistas por natureza. Eles são movidos por uma busca de prazer e satisfação e um desejo correspondente de evitar dor e desconforto. Os indivíduos avaliarão racionalmente os possíveis cursos de ação e agirão de uma maneira que acreditam que maximizará a satisfação de seus desejos e vontades. Juntando esses dois pontos, Beccaria acreditava que, para ser socialmente eficaz, a justiça criminal deve ser organizada de modo a tornar a punição do crime inevitável, consistente, proporcional e célere. A inevitabilidade da punição serviria para convencer o potencial infrator de que a pena sempre acompanharia qualquer ato criminoso, servindo, portanto, como dissuasor. Igualmente importante foi o princípio da consistência. Isso garantiria que o mesmo tipo e severidade de punição sempre seguiriam um determinado crime. Dessa forma, os potenciais infratores teriam a certeza de que não poderiam contar com a clemência arbitrária dos juízes, e ficaria claro de antemão que tipo de punição se seguiria a uma determinada ofensa. O princípio da proporcionalidade sustentava que, para serem efetivas, as punições deveriam ser de uma severidade que refletisse a gravidade do delito e do dano causado. Consequentemente, Beccaria sentiu que crime e punição só poderiam se tornar firmemente associados na mente do público, se o último seguisse o primeiro o mais rápido possível. Com base nesses princípios, ele criticou a organização da justiça criminal por ser tipicamente caracterizada pela inconsistência, arbitrariedade, desproporcionalidade e demora. Tal sistema não poderia usar a punição com eficiência para garantir a ordem pública e, portanto, teria de ser radicalmente reformado. Outra característica marcante da obra de Beccaria é seu repúdio tanto à tortura judicial como meio de extrair confissão de suspeitos, quanto ao uso da pena de morte como sanção penal. Ambas as posições podem ser atribuídas à influência das teorias dos direitos naturais, que sustentam que todos os indivíduos gozam de certos direitos inalienáveis cuja violação não pode ser moralmente justificada. No caso da tortura, Beccaria vê o uso de tais instrumentos como contrário ao direito do indivíduo de preservar sua própria existência, pois uma confissão extraída sob tortura obrigaria os suspeitos a se envolverem, e os levariam a mais danos e sofrimentos. As ideias de Beccaria desempenharam um papel significativo na organização dos sistemas judiciários e processos legais. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Comente e nos diga qual tema ou pensador você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima!